Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de catolicismo para adultos. Hoje, nessa sexta aula, abordando os sacramentos, que são sinais do amor de Deus por nós. Eu sou Evaldo Assunção, já me apresentei outras vezes, sou médico, escritor e tem aí minha relação de atividades que eu fiz na igreja, então não preciso eu repetir. Sacramento vem do latim coisa sagrada, ou seja, é um sinal sensível e eficaz da graça e que foi instituído por Jesus Cristo enquanto estava fisicamente entre nós, para santificar os seres humanos. Então, com isso, nós já entendemos que a Igreja não pode instituir, tampouco extinguir nenhum deles. Eles foram criados por Cristo e são 7 e não mais do que isso. É um sinal sensível porque utiliza símbolos, materiais, objetos, palavras, gestos, que é importante salientar. Só valem quando estão juntos. Se pegar qualquer um desses objetos, palavras ou gestos que caracterizam um sacramento, mas isoladamente ele não tem a função nem alcança o objetivo da consagração daquelas do fornecimento, digamos assim, daquela coisa sagrada. E nós dizemos que é eficaz porque ele depende sempre da autoridade e da disposição de quem oferece. Ou seja, só quem é qualificado para a administração dos sacramentos é que pode fazê-lo de uma maneira eficaz. Entretanto, um outro detalhe importante, depende da autoridade e da disposição, quer dizer, da pessoa que vai administrar, que quer administrar. Então, duas situações que eu acho importante salientar. Por exemplo, se um padre está no almoço, jantando, e ele pega um pedaço de pão e ele pronuncia as palavras que se usa na consagração da hóstia, aquilo ali não tem valor nenhum como sacramento. Ele apenas está abençoando aquele pão e uma bênção normal. Por outro lado, é preciso salientar também que os predicados pessoais da autoridade que faz os sacramentos não interferem na eficácia dos sacramentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas pessoas dizem, não, eu não vou receber a comunhão, não vou à missa, ou não vou receber uma bênção de um determinado sacerdote porque eu não gosto dele, eu acho que ele não tem um comportamento suficientemente razoável para a função que tem, então eu não vou. Isso não tem a menor significação. Por quê? Porque a administração do sacramento não depende dos predicados pessoais da pessoa. Dependem se ele é uma autoridade constituída e ele está com a disposição de administrar aqueles sacramentos. Então, isso é muito importante. E tem o outro lado, a contrapartida, que se a pessoa que está recebendo não tem a disposição de o receber, não está querendo receber, ele também não vai ter eficácia nenhuma. Uma bênção, por exemplo, um sacramento qualquer, que foi dado pelo sacerdote, se a pessoa que está recebendo não tem disposição nenhuma para receber, ele simplesmente não vai receber. Os sacramentos têm algumas características que são fundamentais. Jesus, quando na sua vida humana, ele foi o primeiro mediador dos sacramentos e da graça. Depois da sua ascensão, ele deixou essa função para os sacerdotes. Portanto, a pessoa habilitada para continuar fazendo o que Jesus fez
com relação aos sacramentos, né, é o sacerdote. O sacerdote que recebe essa função quando ele é ordenado padre. E é claro que os outros cargos também, o bispo, cardeal, tudo isso exige primeiro que a pessoa seja um sacerdote. Então, naquele momento que ele foi ordenado, ele recebeu as condições para ser o mediador da graça para todos os fiéis. O sacramento, por si só, ele dá a graça santificante. Ou aumenta. Se a pessoa já recebeu antes, a graça que já existe nele, do primeiro sacramento, como, por exemplo, o batismo, né, ela só vai aumentar. Mas ela não vai vir uma nova graça. A graça é aquela que foi dada pelo sacramento inicial. Os sacramentais, preciso que a gente conheça, porque muitas pessoas confundem, porque o nome sacramental parece um sacramento, mas não é. O nome sacramental define aqueles objetos que são sinais cotidianos da presença de Cristo entre nós, né? Por exemplo, as medalhinhas, né? Um terço que a pessoa carrega, uma imagem de um santo, uma imagem em papel, imagem, uma estatueta, o que for, né? Ela somente nos prepara para um recebimento da graça. Mas os sacramentais em si não fornecem a graça. Aqui é importante que a gente conceitue também a participação dos leigos na liturgia. Na exortação apostólica, que é um documento oficial da Igreja chamado Christi Fidelis Laici, do Papa João Paulo II, ele explica muito bem e ele delimita muito bem a vocação dos fiéis leigos dentro da Igreja e no mundo, né, para ajudar em todas as atividades litúrgicas. Todo esse documento, né, ele é baseado no Concílio Vaticano II e no Sínodo dos Bispos de 1987. Portanto, um documento oficial que delimita tudo que tem que ser falado a respeito do leigo na sua participação eclesial. Nessa exortação, ele ensina que os leigos podem suprir alguns ofícios, como, por exemplo, ser ministro da palavra numa celebração, quando o sacerdote, não existe sacerdote na comunidade, ele pode fazer, se ele está qualificado para isso, né? Ele pode presidir outras orações litúrgicas, como a adoração ao Santíssimo, coisas semelhantes, e ele também pode conferir o batismo, né, e distribuir a Sagrada Eucaristia, quando, dentro das prescrições de direito. Por exemplo, numa celebração da missa, o padre pode contar com a ajuda do ministro extraordinário da Eucaristia para ajudar na distribuição. Agora, é claro que isso não transforma o leigo num pastor. Ele não se torna um meio sacerdote ou sacerdote inteiro, não. Ele faz, né, aqueles trabalhos específicos que lhe são destinados, mas não é um pastor. Mas ele tem o dever de ser exemplo de comportamento social, moral, ético e espiritual. Se ele recebeu a honra daquela função, ele tem que fazer por merecê-la com seu comportamento social. As funções que um leigo pode, desde que devidamente preparado e autorizado para fazê-las, né, receber essa autorização oficialmente de um sacerdote, assumir na liturgia várias funções. Vamos esclarecer primeiro o que é liturgia, né? Liturgia é uma palavra que vem do grego, significa serviço público.
Então, vocês veem que liturgia não é só religioso, existe a liturgia no serviço público. Às vezes a gente escuta algumas autoridades dizendo que a liturgia daquela atividade exige isso e aquilo. Tá certo, o nome é esse mesmo, liturgia, porque é um serviço público. Dentro da religião, ele assume uma característica de um serviço público divino. Quer dizer, então, é um serviço ligado às ações da igreja, né, e como representante de Cristo. Ele pode fazer leituras em celebrações, né, na celebração de qualquer celebração, da missa, por exemplo, ele pode, e geralmente fazem, as leituras, menos a leitura do evangelho, que é reservada ao sacerdote celebrante. Ele pode acolitá-las, ou seja, ajudar. O acólito significa o auxiliar, é aquele que ajuda, né? Ele pode responsabilizar-se pela música, pela decoração do local celebrativo. São funções diversas que cabe ao leigo assumi-las, e eles o fazem muito bem de um modo geral. Ele pode ser ministro extraordinário da Eucaristia, em celebrações onde não tem sacerdote, onde o sacerdote não pode comparecer, né? Ou em visitas a enfermos nas suas residências ou em hospitais. Veja bem que o nome é ministro extraordinário da Eucaristia. Ele não é um ministro da Eucaristia, né? Ele é um ministro extraordinário, quer dizer, ele recebe uma coisa a mais, que é dada ao leigo, porque o ministro da Eucaristia é o sacerdote. Só ele é o ministro ordinário da Eucaristia, ordinário no sentido normal, comum, né? Ele pode dirigir as celebrações da palavra. Quando não existe sacerdote numa comunidade, ele pode fazer a celebração da palavra, que é, vamos dizer assim, uma maneira do preceito dominical, por exemplo, da missa, né, ser mantido numa comunidade que não tem o sacerdote. Então, ele pode ser o celebrante da palavra. Ele faz a mesma coisa do ritual da missa, exceto toda aquela parte da Eucaristia, da consagração, né? Mas distribuir a hóstia que já está previamente consagrada por um sacerdote em outra celebração, ele pode fazer essa celebração, e depois nós vamos referir mais a isso, mostrando que não há nenhuma diferença entre a Eucaristia dada por um ministro extraordinário da Eucaristia ou a Eucaristia dada por um sacerdote. Ele também pode catequizar e batizar. Então, são atividades litúrgicas que competem aos sacerdotes, mas que podem ser feitas por leigos devidamente preparados, qualificados e com a disposição de prestar esse serviço. O batismo e a penitência são dois sacramentos que dão a graça. Originariamente, eles dão a graça, né? Então, no batismo, a criança batizada vai receber a graça que vai acompanhá-la para o resto da vida. Mas, durante a vida, a pessoa pode ter comportamentos que façam com que essa sua graça, não vou dizer que ela desapareça, mas pelo menos ela fica tão reduzida e abandonada que ela não tem. Então, a penitência ou a confissão é um sacramento que dá novamente a graça para aquela pessoa. Pessoa que tinha se afastado da graça, ele recebe novamente essa graça na confissão ou sacramento da penitência. Esses sacramentos, eles não aumentam o amor de Deus por nós, porque o amor de Deus por nós é sempre o mesmo. Desde o momento que duas célulazinhas se reuniram no útero de uma mulher e deu origem a um novo ser, o amor de Deus por aquele novo ser é o mesmo até o último instante, o último suspiro da sua vida. O amor de Deus é inabalável e inalterável. Mesmo quando a gente
não dá atenção, quando não liga para Deus, digo que sou ateu, nem acredito, ele continua nos amando. É aquele amor tão incondicional, aquele amor tão pleno que só Deus pode ter, né? Que independe da pessoa querer aquele amor ou não. Deus o ama. Ele pode rejeitar esse amor, mas Deus continua com o amor à sua disposição, porque Deus nos criou como filhos e como filhos ele nos ama. Agora, os sacramentos, eles, como eu disse, né, eles não aumentam nem diminuem o amor de Deus, mas aumenta a nossa capacidade de o absorver. A diferença é em nós, não em Deus. Deus é imutável, nós somos variáveis. Então, os sacramentos nos ajudam nessa situação. O que é a graça? A graça, ela já, como tal, ela já existia e era citada várias vezes no Antigo Testamento. Mas foi no Novo Testamento que Jesus veio fixar o seu sentido e mostrar a sua extensão, dar uma nova extensão para a graça. Então, nós podemos dizer que a graça é o dom de Deus, né? Dom é uma coisa dada gratuitamente e que contém todos os outros dons. A graça é alguma coisa assim que é como se ela acolhesse todos os outros dons. É o dom, inclusive, da generosidade e da radiação, né, que ela tem, dada pelo doador, que nos envolve com essa sua generosidade. E, claro, como eu já disse e repito, com a generosidade da pessoa que a recebe, porque também receber é uma generosidade. Quando alguém me dá uma coisa, um presente, eu posso ser generoso, recebê-la mesmo sendo um presente que eu não estou assim, tão importante, né? Mas também posso rejeitar aquele presente. Então, a minha generosidade também faz parte desse contexto para o recebimento da graça. E a graça, ela é ao mesmo tempo fonte e efeito dos dons. Resumindo, né, nós podemos dizer que a graça é tudo de Deus que ele disponibiliza, né, para nós, sem qualquer cobrança de nada, né? Ele só espera que nós a recebamos com dignidade, né? Em todos os momentos de nossa vida. Nós depois vamos ver que os sacramentos, eles de certa forma acompanham as épocas da nossa vida. E a graça, quando está em nós, ela se faz fecunda, ela nos estimula a aumentá-la cada vez mais. O Espírito Santo, ele paira sobre o mundo, iluminando toda a humanidade sem exceção. E está concedendo continuamente a graça que nos vem do Pai. Então, não importa se a pessoa acredita ou não acredita, se ela tem outra crença, não importa. A graça de Deus está ali disponível para toda a humanidade. E cada um vai usufruir dela ou não, conforme a sua disposição. Por isso é que eu digo que ela só faz efeito, ela só é eficaz quando existe disposição nossa para recebê-la. Se eu não estou de mãos abertas para recebê-la, ela simplesmente vai continuar pairando no ar. Os sacramentos, como eu fiz uma referênciazinha no início, são 7, criados, né, por Jesus Cristo. Então, existem 3 grupos nesses sacramentos. O primeiro grupo é o chamado da iniciação cristã, ou seja, são aqueles sacramentos indispensáveis e necessários para a pessoa ser um cristão. Então, seria o batismo, inicialmente, olha como acompanha as etapas da vida, né? Então, na infância, na adolescência, nós recebemos o batismo, recebemos a primeira comunhão, e depois recebemos a confirmação ou crisma. Tudo isso vai ser explicado daqui a pouco. Eu estou só posicionando para as pessoas entenderem, né, qual a razão de cada batismo em determinada situação da nossa vida.
Para a nossa vida adulta, né, e principalmente nos momentos mais importantes, existem dois sacramentos que são chamados de cura. De cura são a penitência ou confissão, porque nos cura da nossa queda pelo pecado, né? E a unção dos enfermos, que ela é destinada, antigamente chamava-se extrema unção, porque era dada somente para uma pessoa que estava praticamente agonizando para morrer. Isso foi modificado, a unção dos enfermos, ela pode ser dada, sim, nós vamos ver mais à frente, em qualquer momento da sua vida em que você está enfermo e precisando de uma graça especial. Mas vamos falar nisso depois. Nós depois vamos explicar cada um dos sacramentos. E os chamados de serviço, por quê? São os dois, a ordem e o matrimônio. Porque são dois sacramentos que não são obrigatórios que a gente receba, né? Mas quando você recebe, é para um serviço. No matrimônio, o serviço de constituição da família, daquilo que Deus falou quando Ele nos criou, né? Lá no Gênesis fala que Ele crescei e multiplicai. Então, o matrimônio é um cumprimento dessa determinação de Deus. E a ordem é o sacramento também de serviço, porque qualifica uma pessoa humana, como qualquer outra, né, a se tornar um sacerdote com as características que isso implica no recebimento da ordem. Como disse, vamos ver tudo depois direitinho, com calma. Então, o primeiro sacramento que a gente falando já que nos acompanha na vida é o batismo, que é feito logo após o nascimento. A Eucaristia é o alimento que nos fortalece na caminhada para alcançar a vida eterna. Quer dizer, então, nós renascemos pelo batismo e depois nos fortalecemos pela Eucaristia para essa nossa longa caminhada que não é fácil. O crisma, ou a crisma, que é a maneira certa, porque o crisma é o óleo que se usa na crisma, por isso que fazem confusão da questão de se é o crisma ou a crisma. É a mesma coisa, mas a crisma se refere ao sacramento e o crisma se refere ao óleo, né? A finalidade da confirmação é o nosso desenvolvimento na fé cristã, é no nosso crescimento e na maturidade da nossa fé, porque a gente criança tem uma fé infantil. Adulto, nós devemos sempre trabalhar para que essa nossa fé amadureça e cresça para que a gente possa realmente vivê-la na sua plenitude. E ela nos ajuda, né, a tomada de decisões exatamente para ter essa vida cristã mais aprimorada. A reconciliação, chamada confissão, é o sacramento que nos liberta das algemas do pecado, que nos impedem muitas vezes de ter atitudes mais adequadas, porque nós somos muito presos em coisas negativas. Então, na confissão, nosso ser, a nossa espiritualidade, a nossa alma, nosso todo se liberta e ganha a liberdade que vai nos permitir ter o progresso da vida cristã. O matrimônio, já disse, é para cumprir aquela missão que nos foi dada por Deus de crescer e multiplicar. E a ordem, também já explicamos, é a ordenação sacerdotal, para que a pessoa possa assumir uma função vital, né, para a liturgia. São todos dois, a gente diz que são a realização do amor. No matrimônio, o amor entre duas pessoas. Na ordenação, o amor de uma pessoa com Deus. Então, por amor, ele entrega a sua vida a Deus. No matrimônio, o casal se entrega um ao outro. Então, são realizações do amor. E a unção dos enfermos, já falei, né? Antes era a extrema unção, nos ajuda na passagem para a vida eterna.
mas hoje ela foi estendida para qualquer enfermo que está numa situação, mas também será visto oportunamente. As características do sacramento que são importantes que a gente conheça e que saiba, né? O batismo, a crisma, que é a confirmação, e a Eucaristia, são essenciais à iniciação cristã. Porque sem esses sacramentos você não é um cristão. Eles são exigências para você ser um cristão. Especialmente batismo e Eucaristia, e depois a gente vai falar sobre o crisma. O batismo e a crisma, né, e a ordem imprimem caráter, ou seja, ela faz uma marca na pessoa que fica pela vida inteira. Por isso, são os únicos sacramentos que não podem ser repetidos. Ele só recebe uma vez, exceto a Eucaristia, que esse sim, ele não foi incluído lá. É o batismo, a crisma e a ordem. Esses são os únicos que não se repetem. Recebido uma vez é por toda a vida. Os sacramentais, é a palavra, eu falei, o significado é semelhantes aos sacramentos. São semelhantes, mas não são sacramentos. Diferentemente dos sacramentos, que, como dissemos, só Cristo os constituiu e não podem ser aumentados nem diminuídos, né? Os sacramentais, não, eles podem ser instituídos pela Igreja sempre que julgado necessário. Então, alguns já são clássicos, né? A água benta, a vela benta, as medalhas, as imagens, as bênçãos, tudo isso são sacramentais. Eles não têm aquelas funções do sacramento, mas elas servem para nos ajudar a dar graça. Eles não são mágicos, nem têm poder. Devem ser respeitados e não adorados. É diferente, né? Muitas pessoas atribuem poderes mágicos. Minha medalhinha, eu não posso sair sem ela, porque senão me acontece alguma coisa. Não, ela não tem poder mágico nenhum. Não tem poder nenhum. Elas simplesmente nos levam, né, a nos abrir a recepção da graça e ao crescimento da graça, mas elas não nos dão a graça. Por isso eu ressalto, cuidado com as superstições. Uma hóstia consagrada é igual a uma imagem benta? Algumas pessoas pensam assim, tem muitas pessoas que querem levar uma hóstia consagrada para casa, como ele tem uma imagem lá. Definitivamente, nós vamos depois falar nisso, que hóstia não se leva para casa, né? Mas o efeito, digamos assim, de uma hóstia consagrada não é nem sequer semelhante a dar uma imagem benta, da água benta ou coisa semelhante. Porque a hóstia, ela traz o próprio Cristo para nós o recebermos, enquanto os outros apenas nos levam a nos abrirmos para receber melhor os sacramentos. Então, eu gostaria, a gente falando dessa questão já falei muito de imagem e tudo, essa é uma fotografia antiga, felizmente antiga, isso não se repetiu, pelo menos a gente não assiste mais isso, mas na televisão foi mostrado uma pessoa que se dizia pastor de uma igreja, né, não igreja católica, chutando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque ele queria dizer para aqueles que o estavam ouvindo que aquilo ali não vale nada, que aquilo ali é uma superstição, que não tem poder nenhum, né? E chutando, está vendo? Não acontece nada comigo. Bom, aconteceu porque dizem que foi, inclusive, expulso daquela comunidade, daquela pseudo-igreja, né? Mas o que acontece é que muitas pessoas têm essa falsa ideia de que imagem tem poder.
ela não tem poder, ela é apenas um memorial, uma lembrança, como eu já disse, e repito sempre, porque eu acho que isso é importante que a gente saiba, né, que a imagem é apenas uma lembrança que você tem, como você tem a fotografia da sua mãe que já faleceu, tem do seu filho, tem do seu pai, né? Então, isso é o sentido da imagem. Então, isso aí é simplesmente um comportamento inadequado, inaceitável. Bom, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, né, para que quem quiser dar uma paradinha, tomar uma água, enfim, descansar um pouco da posição muito tempo sentado, basta dar pausa ali e depois, quando quiser reiniciá-la, clicar no botão de reiniciar no aparelho que estiver usando. Se quiser fazer uma parada maior, né, para continuar assistindo em outro dia, outro horário, pode desligar o YouTube, sair do YouTube, e quando voltar, é só voltar a essa imagem para recomeçar daí. O objetivo dessa imagem é marcar onde você parou de assistir num determinado momento e retomar sem ter que estar procurando onde é que foi. Então, vamos dar continuidade. Então, nós vamos agora aprofundar um pouco em 3 sacramentos. Nós vamos começar com o batismo, né? Para a gente entender o batismo, é importante a gente entender certos detalhes. Batismo vem da palavra grega baptizem. Vocês observam que a maioria das palavras litúrgicas tem origem no grego, porque era a linguagem falada pelos primeiros cristãos, então era usada aquele idioma. Então, batizem significa mergulhar em água. Por isso que existem algumas igrejas e algumas seitas, né, que acreditam que para batizar tem que mergulhar a pessoa toda dentro da água. Isso já foi usado dentro da própria igreja cristã católica, né, porque a água tem uma importância muito grande, né? Se nós olharmos a história, nós vamos ver que foi nela que iniciou-se a vida. E quem assistiu à primeira aula desse nosso curso deve lembrar que eu falo que a vida se iniciou com esses seres minúsculos, microscópicos, quase chamados trilobitas, né? Há 500 milhões de anos. Eles viviam dentro d'água. E um dia começaram a sair da água e foram se adaptando ao ambiente seco e dali foram passando por mutações, por transformações, dando origem às diferentes espécies de vida que hoje nós temos no planeta Terra. Então, ela sendo origem da vida, ela tem uma importância, né, histórica muito grande para a gente. A água está sempre presente em grandes momentos da vida, vamos dizer, religiosa, né? Por exemplo, na fuga dos hebreus do Egito, quando eles estavam fugindo, as tropas do faraó estavam já chegando perto deles para fazê-los voltar para o Egito, que ele se arrependeu de ter dado a liberdade para ele. Nós vimos isso já na história da igreja. Mas, quando chegaram na frente lá do mar, Moisés abre por um milagre de Deus, né? Ele abre as águas, os hebreus passam e quando os egípcios vão ultrapassar, as águas voltam para o seu lugar e todos eles morreram afogados. Então, a água foi essencial para concretizar a saída dos hebreus do Egito para a Terra Prometida. Também, durante essa caminhada, os hebreus passaram por um bom tempo no deserto, então sentiam sede, reclamavam que não tinha água para tomar e estavam insatisfeitos com aquilo tudo. Então Moisés, outra vez, cumprindo instruções de Deus, ele bate com o bastão numa pedra e daquela pedra começa a jorrar água com abundância, água puríssima, e o povo hebreu pôde se abastecer daquela água. Então, a água, mais uma vez, vem para salvar, né, aquele povo que estava indo para a Terra Prometida. Nós temos o dilúvio, que também foi outra ação da água numa espécie de purificação da humanidade, porque aquele povo ali estava
já viveu uma vida tão depravada, tão distante de Deus e tudo, isso muito tempo depois, né, da ocupação da Terra Santa. Então, aquilo foi chegando a um ponto que Deus falou, eu vou acabar com esse povo todo. Mas como tinham as pessoas boas e ele queria manter ainda a humanidade, né? Então, ele chama Noé e Noé constrói a arca, né? Toda a história conhecida, bastante conhecida. Então, o dilúvio caiu e fez quase que ele lavou, né, a superfície da terra. Claro que a gente sempre chama atenção que todas as histórias da Bíblia não são para serem tomadas ao pé da letra. Um dilúvio não ocupou toda a superfície do planeta Terra. Foi um dilúvio local que aquelas pessoas, numa área muito grande, pereceram, né? E Noé foi levando um grupo de pessoas e outros seres também. Isso aí tem um sentido muito simbólico, porque nós vamos convir que não há navio, nem hoje um grande transatlântico, capaz de caber todas as espécies de vida que existem no planeta. Então, tudo que está na Bíblia não é para a gente duvidar, mas não é para exagerar na compreensão. São mensagens simbólicas que nós temos que usar, onde a gente vê que Deus está constantemente cuidando das suas criaturas. No Rio Jordão, mais um momento importantíssimo da água, que foi o batismo de Jesus, quando ele pede para João Batista para batizá-lo. João fala que ele que precisaria ser batizado por Jesus, mas Jesus fala, não, vamos cumprir todas as coisas como deve ser cumprida. E quando o João Batista joga a água, batizando Jesus, o Espírito Santo se manifesta e uma voz se escuta dizendo, esse é meu filho muito amado, sobre o qual ponho todo o meu amor, escutai. Então, um momento importantíssimo também para a nossa vida, caminhada religiosa. Outro momento é o encontro de Jesus com a samaritana, quando lá na Samaria, né? Por isso o nome samaritana, que era uma mulher que morava nessa região, que era uma região que na época de Jesus era separada dos demais judeus, em questão de religião, essa mulher foi pegar água no poço e Jesus estava lá. Ele pediu para ela que desse água para ele. E depois ele fala para ela, agradece e diz que se você quiser, eu vou dar uma água para você, que você nunca mais vai precisar de beber água novamente, que vai matar sua sede definitivamente. E ela falou, eu quero essa água, não quero vir cá todo dia buscar água aqui no poço. Mas Jesus explicou para ela que ele não estava falando da água, né, H2O, aquela água que estava no poço, mas a água da palavra de Deus, né, a água da mensagem que ele estava trazendo para que as pessoas pudessem ter uma qualidade de vida melhor e alcançar depois a vida eterna. O batismo tem na sua história, o início praticamente dela começou com a circuncisão dos judeus. Quando Abraão teve seu contato com Deus e Deus fez a sua aliança com Abraão, Deus determinou a Abraão que todos os homens da sua tribo deveriam cortar uma parte do prepúcio. Prepúcio é aquela pelezinha que tem no pênis, né? E que muitas vezes eu digo que isso inclusive foi um ato até de saúde pública, porque aquela pele às vezes conserva muitas impurezas ali junto com a glande, né? E isso provoca doenças nas pessoas. Então, o ato da circuncisão ele teve uma finalidade de sinalização daquelas pessoas que eram os judeus, e uma finalidade de saúde pública também. Mas, a partir daí, houve a circuncisão, passou a ser como essa iniciação na fé judaica, né? Depois, com a vinda de Jesus e passando os tempos, os catecúmenos, o que eram catecúmenos? Eram os recém-convertidos
que precisavam de ser batizados para serem admitidos, então, dentro da comunidade cristã. Eles passaram a ser mergulhados na água. Então, ia num rio, mergulhava a pessoa totalmente ali na água. E isso normalmente era feito na noite do Sábado Santo, né? Porque já é uma época depois de Cristo. E os catecúmenos, então, eram mergulhados. Só que até hoje algumas igrejas utilizam ainda esse mergulho completo na água. Mas a Igreja Católica, ela depois fez a mudança, estabelecendo que não precisava de ter esse mergulho, né? Foi simplificado o ato do batismo, bastando a água ser derramada sobre o batizando. Além da água, tem outros elementos que fazem parte essencial do batismo, que é uma vela acesa, que representa o quê? A vela acesa representa Cristo, e ali que está presente para iluminar aquelas pessoas, especialmente aquela criança que está sendo batizada, ou adulto, porque o adulto também pode ser batizado. Nós vamos tocar nisso já já. Outro elemento indispensável é o óleo do batismo. O óleo do batismo também faz parte do ritual, a aplicação do óleo no batizando, né? E havia antes também a colocação do sal na boca, para a pessoa, o sentido era dizer, para você ter o sabor de Cristo em você. Então, quer dizer, o sal sempre é citado em passagens bíblicas, a importância do sal para dar sabor ao alimento. Então, para dar sabor ao nosso cristianismo, o sal ali representa isso, como eu disse, simbolismos, né? E também tinha o sopro, que era para dizer receber o Espírito Santo. Só que esse sopro foi eliminado por causa do problema também em questões de saúde pública. Porque o padre, ao soprar a pessoa, se ele tivesse com alguma virose, uma gripe, tudo, ele poderia contaminar a criança e trazer problemas. Então, esse foi eliminado, não há necessidade dele. E tem a presença dos padrinhos, que são muito importantes, porque qual a função do padrinho? Falando de criança por enquanto, né? A criança que vai ser batizada, ela tem que ter um suporte futuro para a sua cristianização, caso seu pai ou sua mãe venham a faltar, falecer, ou seja o que for. Então, é uma espécie assim, de uma garantia de continuidade do processo de cristianização daquela pessoa. Por isso que a igreja faz, inclusive, questão que os padrinhos façam cursos ali, tudo para ter essa noção, porque muitas pessoas só entendem aquilo como uma festinha, né? E não é assim. No batismo, a pessoa que é batizada, né, ela recebe a graça santificante. É a graça que ele não tinha. Então, quando se fala de pecado original, esse pecado original é a falta dessa graça ainda naquela pessoa. Então, quando ele é batizado, ele recebe essa graça santificante, que ele, então, aquele pecado original deixa de existir, né? E durante a vida, essa graça, como eu já disse, pode ser perdida por ações da pessoa que contradizem toda a vida, uma vida cristã. Mas nunca ele vai perder a marca, que é o caráter, né, de cristão. A marca foi quando ele foi batizado, é como se ele tivesse recebido uma marca indelével. E junto com ela vem a graça. A graça é que eu disse, pode ser perdida, né? Mas a marca, o caráter daquela graça permanece na pessoa. E ela, então, pode ser renovada. Não mais pelo batismo, que batismo não se repete, eu já falei isso antes, mas pela a penitência. O batismo é o sacramento que dá ao cristão o direito e o dever. Fique bem claro, o direito e o dever de receber os outros sacramentos. Uma pessoa que não foi batizada não pode receber nenhum dos demais sacramentos. Então, o batismo tem essa finalidade também. E quando que se deve batizar uma pessoa?
Muitas pessoas discutem, batizar a criança, ela nem sabe o que está acontecendo. Não, ela não sabe, mas espiritualmente, o seu espírito sabe que está sendo batizado. E ela está recebendo a graça. Agora, o que nós não podemos é misturar o batismo, sacramento, com uma cerimônia social. Isso aí é uma coisa absurda. Muitas vezes a pessoa faz do batismo uma festa, né? Eu já vi coisas absurdas, de inclusive um fotógrafo lá com o auxiliar dele jogando com a seringa água em cima da criança sendo batizada, para parecer que estava chovendo na hora que ela estava sendo batizada. Quer dizer, coisas absurdas dessa natureza. Isso às vezes acontece e o padre e os seus acólitos, que são os leigos que estão ali ajudando, têm que separar essas, eu diria, palhaçadas, né, daquela situação, porque não justifica ali naquele momento tão solene que está sendo dado um sacramento que infunde a graça na pessoa, ficar fazendo festa, as outras vezes levando bebida para brindar na hora. A cerimônia do batismo, ela é feita como um ato litúrgico. Festas pode ter, que bom que tenha, mas depois em outro lugar, não ali naquele lugar, na pia batismal, né, dentro de uma igreja. Quem que pode batizar? Só o padre? Não. O padre é essencialmente aquele que batiza, mas existem os ministros leigos que podem fazer o batismo. Então, na falta de padre, há ministros leigos que eles são qualificados e autorizados para fazer o batismo. E, em condições excepcionais, né, existe a possibilidade de se fazer o batismo uma pessoa, qualquer outro batizado. Qualquer pessoa que foi batizada, ela está basicamente qualificada a batizar uma pessoa num estado de emergência. O importante é que ele conheça, por isso que todo batizado deve prestar bem atenção quando ele vai, depois adulto já participar de um batizado, prestar atenção quais são as palavras que se falam, né? Porque na verdade é só uma frase. Então, eu como médico trabalhei em hospitais de emergência, então se chegava uma criança já agonizando lá e a mãe falava não foi batizada, eu podia pegar uma água qualquer, né? Sobre a água eu faria uma oração benzendo a água, porque também o batizado pode benzer as coisas, né? Isso é importante, muitas pessoas não sabem. Um pai, quando fala Deus te abençoe para o filho, ele está agindo como um batizado que tem, vamos dizer, o munus, o direito, né, vamos dizer, palavra mais fácil, de abençoar a pessoa. E aquela bênção é uma bênção que Deus a confirma. Então, ele também pode batizar aquela pessoa que está numa fase terminal, né, e ele vai dar o batismo para aquela pessoa num ato de emergência. E o que ele faz? Como eu disse, abençoa a água, depois despeja a água na cabeça daquela criança, dizendo, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula é a fórmula básica para se batizar numa emergência. Então, faça isso depois, convida as pessoas que tiverem com testemunho a rezar um Pai Nosso, né? Rezar uma Ave Maria para aquela criança e o batismo está feito. E nem há necessidade, muitas pessoas perguntam assim, precisa depois batizar se a pessoa não morreu? Não, ela já foi batizada. O batismo não se repete. Se ele recebeu esse batismo de uma forma extraordinária, ele já está batizado, não tem que ser batizado outra vez. Aqui vem aquela questão do limbo, que eu já falei também numa outra aula, só para relembrar, né, que o limbo era uma situação que foi praticamente criada por Santo Agostinho no século V e também por um outro bispo, mais ou menos na mesma época, né, outro papa, né, que propôs a existência, confirmou essa existência do limbo, que seria o seguinte, porque até então
dizia-se que uma criança que morresse sem ser batizada iria para o inferno. E aquilo era trágico para a família, perdendo já um bebê, imaginando que ele está perdendo e ele vai para o inferno, né? Mas isso no século V foi mudado, criaram-se essa instituição chamada limbo, que seria um lugar onde a criança não batizada, não podendo ir para o céu porque não estava batizada, então ela iria para esse lugar, que era um lugar que não tinha castigo, não tinha fogo, não tinha nada, né? Mas ele ficava ali num lugar que não era o céu. Felizmente, né, isso foi evoluindo, e no Catecismo da Igreja Católica de 1992, depois de muitos estudos feitos por comissões apropriadas, chegaram à conclusão que o limbo também não existia, porque a misericórdia de Deus é muito maior do que as nossas exigências de fazer rituais. Então, se Deus, né, a criança morreu sem ser batizada, Deus acolhe da mesma maneira como acolhe qualquer outro que fizer a opção de voltar a Deus. Então, o limbo, digamos assim, deixou de existir, porque ele realmente nunca existiu. Era apenas uma interpretação humana que geralmente é muito mais rigorosa do que muitos juízes e às vezes até mais rigorosa do que Deus para determinadas coisas. O batismo é exigência para a salvação? Batismo é. Mas qual batismo? Não é necessariamente o batismo que nós estamos falando nele, porque existem outras formas de batismo, né? Uma forma que era muito comum no princípio do cristianismo era o martírio. Uma pessoa que não tinha sido ainda batizada, porque o recém-convertido levava um bom tempo para poder ser batizado. Se ele não tinha sido batizado e era preso e era julgado aos leões, da fogueira, e crucificado e tudo mais, ele tinha o que a gente chama de batismo de sangue, que até hoje ocorre em muitos lugares onde pessoas não foram batizadas, porque nem tinha um padre, qualquer coisa perto, mas ele acreditava em Cristo, né? Ele tinha aquela coisa, e foi martirizado por isso, ele estava batizado, foi batizado no batismo de sangue. Então, e o batismo também pode existir até numa forma não cruenta, mas uma pessoa, por exemplo, que se converteu ao cristianismo por algumas razões e não teve chance de batismar, mas se ela tem a convicção, ela quer, ela gostaria, ela queria ser batizada e não tem ali quem faça o batismo, ela está batizada. Ela fazendo um ato de entrega a Deus, Deus a recebe da mesma forma. A Eucaristia é a comunhão. Nós, como dissemos, a comunhão é aquela que nos restaura as forças, nos alimenta e nos protege para a nossa caminhada cristã. Então vamos ver a Eucaristia. Outra vez, uma palavra grega que define, é a Eucaristis, significa ação de graças, né? É a tradução ao pé da letra do grego da palavra Eucaristia. Mas, na realidade, a Eucaristia, hoje, dentro do contexto cristão, é a presença de Cristo no pão e no vinho que a gente vai receber, como a gente vai falar. Ele na prática, nós podemos dizer que é o maior sacramento, porque nele nós recebemos o próprio Jesus. O próprio Cristo, Jesus Cristo, ele vem a nós dentro, com corpo, sangue, alma e divindade, como se fala, né? E nós vamos explicar isso por quê. A instituição da Eucaristia ocorreu na última ceia, enquanto, né, Jesus estava ali reunido com os apóstolos, despedindo-se, porque sabia que logo em seguida ele seria preso e crucificado e morto, né? Então, ele faz a última ceia, a ceia pascal, ele
faz a ceia, e enquanto eles estão ali reunidos, Jesus pega o pão, parte e entrega para cada um, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que será dado pela salvação de muitos. Então, isso está lá em Mateus 26, 26, para comprovar isso que estamos falando. Logo em seguida, né, ele dá o cálice e a pessoa vai tomar o cálice, e que ele diz que é o seu sangue. Com relação a essa colocação que Jesus disse: esse é meu corpo, quem não comer não se salva, é interessante porque isso deu muita polêmica antes da ceia, porque Jesus já falava, já estava preparando-os para isso. Então ele dizia: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Está em João, né, no capítulo 6. Quando fala isso, no grego, a palavra que Jesus estava ali colocando, foi traduzida para o grego do Evangelho, é mandukare. Mandukare, o que significa? Comer com os dentes, quer dizer, mastigar, comer mesmo. Então, muita gente que estava ali, ainda não era só os 12 apóstolos, já tinha mais outras pessoas, né? Então, muitas pessoas assustaram, falaram: que é isso? Eu não sou canibal, eu vou comer a carne dele? Eu não vou fazer isso, não. Então, muitos acharam que aquele era um absurdo, que ele estava insano, e o abandonaram. E ficaram os 12. Quando os 12 ficaram, Jesus foi muito claro com eles. Falou: e vocês? Vocês não querem ir embora também, não? Né? Porque todo mundo pensava: Jesus deve estar enganando a gente com essa bobagem. E os 12 ficaram lá parados, e Pedro assumiu a palavra e falou: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Essa frase para mim é tão bonita que eu dei o nome do curso de catolicismo a essa, exatamente essa: a quem iremos? Porque realmente, se nós não formos a Cristo, nós não temos para onde ir. Então, os 12 permaneceram fiéis, acreditando naquilo que Jesus falou, né? E para provar que aquilo ali era uma realidade também, Jesus já tinha dado algumas mostras disso, quando ele, por 2 vezes, ele multiplicou o pão para aquela multidão que estava ali ouvindo, no meio de lugar completamente deserto, afastado de cidade, e os apóstolos falaram: como é que nós vamos dar comida para esse povo todo? E Jesus, não vou repetir toda a história, mas quem quiser é só olhar, em Mateus fala os 2 momentos em que Jesus pega 2 pães, né, e uns peixes, e fala: distribua para todos eles. Abençoou-os primeiro e em seguida falou: agora põe numa cesta e vai se distribuindo. E eles distribuíram para todas, eram milhares de pessoas, todas comeram e ainda sobraram umas tantas cestas cheias de pão e peixe. Então, Jesus estava ali já mostrando que o corpo que ele dava era aquele que iria ser distribuído e que ele é interminável. Pode distribuir à vontade, que ele não acaba nunca, porque Jesus está sempre presente onde o pão é consagrado na Eucaristia. Para a Eucaristia, necessita-se basicamente da hóstia e também do vinho, porque Jesus, na ceia, deu pão e deu vinho também para eles tomarem, né? Mas, e para a consagração do pão e do vinho, só o padre pode fazer. Essa aí é uma condição exclusiva do sacerdote. Ninguém pode, um sacristão, um diácono, um seminarista, não tem. Só depois que o padre é ordenado, né, que as mãos dele são abençoadas e untadas com óleo santo, então ele vai poder consagrar o pão e o vinho. E para consagrar é preciso que seja no ritual da missa, porque só no ritual da missa que se reproduz a Santa Ceia, porque esse ritual está reproduzindo aquele momento que Cristo deu a eles o pão e o vinho para tomar. E já que nós estamos falando da missa, eu acho que é importante a gente falar da missa, né? Então, o que é a missa? Os primeiros cristãos, eles se reuniam nas sinagogas, né? Todo mundo gostava deles,
ficava assim, e dizia, olhem como eles se amam. Só que isso foi um fogo de palha, porque logo começaram a ver as intrigas e tudo lá em cima deles, e eles passaram a ser rejeitados pelas comunidades onde viviam. Então eles passaram a se reunir nas casas. E nas casas eles se reuniam para a partilha do pão. Primeiro, no início dos primeiros cristãos, fazia-se uma espécie de uma refeição, que era chamada ágape, e depois fazia a fração do pão, repetindo aquilo que Jesus falou. Fazei isso sempre e fazei-o em minha memória. Quando ele instituiu a Eucaristia, ele deu essa instrução para os apóstolos, para fazer aquilo sempre, e fazê-lo sempre lembrando-se dele, que ele tinha feito aquilo. Então, nesse ágape, a coisa ia muito bem, até começaram a surgir alguns problemas. Por quê? Porque para o ágape, cada família, cada pessoa levava seu farnelzinho com o alimento para que ia fazer, e chegava lá, aquilo era distribuído para todos, né? Era dividido igualmente para todos. Só que algumas pessoas começaram a levar coisas assim mais refinadas, né? E chegava lá, via que os outros estavam levando coisa muito simples, falei, não precisa me dar a parte, eu fico com essa aqui. Aí então começaram a surgir disputas, e alguns querendo levar a coisa melhor do que o outro, então acabaram com aquilo e passaram a fazer somente a fração do pão. Então faziam-se leituras, né? E aí foi que surgiu então a primeira missa. As primeiras missas surgiram no segundo século, né, 150 anos depois de Cristo, onde se fazia a leitura de passagens da vida de Jesus, dos seus ensinamentos. Depois, o celebrante, né, fazia a homilia, quer dizer, era uma explanação daquilo, porque muitas pessoas que estavam ali, às vezes não entendiam bem o que tinha sido lido. Então ele explicava e aplicava aqueles ensinamentos para a vida diária, como se faz até hoje. Hoje na celebração, quando acaba as primeiras leituras e o Evangelho, então o padre faz a homilia, né? Que é essa explicação daquilo que foi lido e foi ouvido. E aqui, nessa época, antes de se fazer a fração do pão, quando terminava a homilia, que era uma espécie de, vamos dizer assim, uma aula para os catecúmenos, como já falei, aqueles que estavam sendo preparados para ser batizados, eles não podiam ficar para a Eucaristia. Então, aí, nesse momento dessas primeiras missas, eles saíam do lugar e iam embora, né? E só os que já tinham sido batizados que recebiam, então, a Eucaristia. Essas foram as primeiras celebrações dessa maneira. No início, voltamos a dizer isso, né? A missa era celebrada em grego, mas depois, com o crescimento entre os romanos, entre muitos outros povos, ela passou a ser celebrada em latim. Uns detalhes são muito importantes. A celebração litúrgica da missa é uma celebração comunitária, ou seja, ela é uma celebração daquele grupo que está ali presente. Então, tem pessoas que costumam, muito piedosamente, né, gosta de rezar o terço, leva o terço e durante a missa está lá dedilhando o terço e rezando. Isso é errado. É errado porque o terço é uma oração individual. Você pode até fazer num grupo, mas todos rezando o terço. Mas é uma oração individual. E a missa é uma celebração comunitária. Então, uma celebração que é comum para todos. Então, quem está participando da missa, ele tem que participar da missa em todas as suas etapas. E não ficar fazendo orações particulares, nem lendo, nem coisa. Ou pior ainda, né? Levar celular e algumas pessoas pegar e ficar lá vendo celular durante a missa. Isso aí, aquela pessoa não está lá, ele está dentro da igreja, mas não está participando da missa. Então, para a celebração da missa é preciso da comunidade. Se o padre sozinho, ele pode fazer uma celebração pessoal, mas não é a celebração da missa, porque ela exige uma comunidade. Exige um representante, que é o quem? O sacerdote,
que vai fazer, porque a celebração é uma celebração que se faz para Deus. Então, a comunidade faz através do sacerdote, através do celebrante, né? E é necessário ter a matéria que vai ser oferecida nessa oferta a Deus, que é o pão e o vinho, que vão ser consagrados, transformando-se no corpo e sangue de Jesus. Antigamente, as celebrações eram feitas com sacrifícios de animais e sangue aspergido. Era uma coisa assim, meia trágica, né? Então, Melquisedeque, consta no Gênesis, foi um sacerdote da época, né? Que na celebração ele ofereceu apenas pão e vinho, seguindo exatamente o que Jesus tinha feito. Jesus não matou nenhum animal para poder ser sacrificado ali durante a ceia. Melquisedeque, então, com essa atitude, ele tornou-se o exemplo do sacerdote ideal. Quer dizer, todos os sacerdotes depois passaram a ser, tanto que durante muitas leituras da missa, refere-se a Melquisedeque. E quando vocês escutarem Melquisedeque, está se referindo a esse sacerdote que fez pela primeira vez uma celebração incruenta de pão e vinho. Outro detalhe muito importante é que quando o sacerdote está celebrando, principalmente na hora da consagração, ele celebra, a expressão que a gente usa é essa em latim, in persona Christi. O que significa isso? Ele, naquele momento, não é o padre João, Pedro, José que está celebrando. Quem está celebrando é o padre, mas na pessoa de Cristo. Ele ali está como Cristo, tanto que essa figura que eu uso, eu gosto demais dela, porque nós vemos o padre fazendo a elevação, mas Cristo ali ensanguentado ainda, porque aquele ali, a missa é uma rememorização do sacrifício da cruz, né? A gente revive a ceia e a morte na cruz. Então, Cristo crucificado, ele está ali com a mão, segurando as mãos do padre e do cálice para a consagração do vinho. Então, a missa tem esse nome de sacrifício. Muitas pessoas pensam que é porque é muito comprida, é muito enjoada, a gente fica lá cansado. Tem nada, se você fica é outro problema. Mas a palavra sacrifício da missa vem do latim, agora mais recente, né? Pegando já do latim. A palavra sacrífera, que significa você levar ou trazer coisas sagradas. Porque na missa você vai levar, né, as suas orações, as suas preces e vai receber o corpo de Cristo. Então, o sacrifício aí significa o sacrífera, ou seja, levar e trazer coisas sagradas. E a missa, nós podemos dizer que é o sacrifício ideal, porque o celebrante é a própria vítima ofertada. Então, voltando àquela figura, né? Ali quem está ofertando é o padre na pessoa de Cristo. E qual é a vítima? Qual é aquele cálice? É o sangue de quem? É o sangue do Cristo que ele está ali ajudando a levantar. E o corpo, a hóstia, é corpo de quem? É o corpo de Cristo que foi crucificado. Então, eu acho que se as pessoas entendessem melhor o que é a celebração da missa, as pessoas não iam falar assim, eu tenho que ir porque é obrigação no domingo. Não, a gente vai à missa não é porque é obrigação, é porque é um direito e um dever que nós temos, né, de participar da missa, que é um presente que Cristo, o próprio Cristo, vai nos dar. Que presente é esse? Ele mesmo. Na celebração da missa, tem 3 frutos que são os frutos da missa, né? O primeiro, que a gente chama do fruto geral. Toda a missa tem as suas intenções gerais. As orações que se fazem já falam de tudo aquilo, fala da igreja, dos falecidos, etc. Mas também pode ter uma intenção especial, né? Então, nós vamos rezar para
uma pessoa que morreu, ou uma pessoa que está corpo presente, ou alguma autoridade, alguma pessoa que está aniversariando, enfim, a intenção ela é em relação a alguma coisa, a um fato ou a uma pessoa. Mas a celebração é na intenção daquela pessoa, por intenção daquela pessoa, não em honra daquela pessoa. A missa, a honra, ela é oferecida somente a Deus. Somente a Deus merece e podemos celebrar a missa em honra dele. Mas não de pessoas. Quando for pedir para celebrar a missa, peça assim, eu quero que você celebre na intenção de fulano, e não em honra de fulano, porque isso não existe. A missa, ela é um ritual, é uma liturgia, como eu já falei. Então, ela demanda muitos elementos, tem os acessórios. Eu não vou explicar todos, porque isso aí interessa mais aos seminaristas e a algumas pessoas que vão ajudar a celebração. Mas, então, como sentido geral, só para conhecer, nós precisamos de ter um missal que tem todo o texto de cada celebração. Você vê que o missal é um livro grosso, porque cada dia tem um texto especial para aquela missa. Existem os trechos comuns, que sempre se repetem, mas entre eles sempre tem trechos que são específicos para aquela celebração que está sendo feita. Então, existe o missal, tem o evangeliário, que é o livro onde estão os evangelhos, as leituras, né? Aí vem as alfaias sagradas, que são todos aqueles paramentos, cálice, âmbula, os panos, tudo tem sua razão de ser. Nada ali é um enfeite vazio. Tudo tem um significado, que quem quiser conhecer melhor tem que buscar uma literatura própria para poder saber. O centro da celebração, o ponto fundamental da celebração, é a Eucaristia. Até o século XII, o pão e o vinho eram usados na celebração da Eucaristia para distribuição entre os fiéis. Aqui, quando eu estou falando aqui Eucaristia, é a Eucaristia que vai ser distribuída. Quer dizer, na celebração tem a consagração, que é a preparação para a Eucaristia, né, que sempre é com pão e vinho, sempre. Mas a distribuição da Eucaristia, até o século XII, era pão e vinho. Depois, por uma questão de simplificação, principalmente por causa do crescimento enorme dos cristãos, né, então passou a distribuir somente a hóstia, somente o pão. A hóstia e pão é o mesmo nome que a gente vai dar. A hóstia é o pão, né, consagrado para aquilo. Então, depois do Concílio Vaticano II, então propôs-se a volta às duas espécies, onde hoje vamos dizer assim, o padre, o celebrante, o padre, de um modo geral, né, porque a celebração, aqui um detalhe rapidinho, que o leigo faz, né, é só com o pão, ele não se celebra com vinho, porque o pão, a hóstia já vem consagrada, e o vinho teria que ser consagrado na hora, e não ia, o celebrante, não sendo o sacerdote, ele não pode fazer. Então, quando a celebração é pelo sacerdote, né, no Concílio Vaticano II, ele pode optar por fazer a comunhão sobre duas espécies. Ele pega a hóstia, mergulha no cálice de vinho e entrega para a pessoa. Essa hóstia e vinho consagrados, eles passam durante aquele momento da consagração, eles passam por uma transformação que se chama transubstanciação. A transubstanciação não é uma transformação, é uma forma especial onde a substância do pão e do vinho, né, se transformam no corpo, na carne e sangue de Jesus. Mas não é uma mudança física, química ou seja lá de que ordem for, né? Porque os acidentes
da Eucaristia, está sendo usado na Eucaristia, que é a hóstia e o vinho, vão permanecer os mesmos. O sabor é o mesmo, o cheiro é o mesmo, tudo que é sensível para os sentidos, né, é o que a gente chama dos acidentes. A substância é essa sim, que é a mudança completa daquele pão e vinho no corpo e sangue de Cristo. Por isso, quando nós recebemos uma hóstia consagrada, nós vamos sentir o sabor do pão e do vinho, mas no que nós estamos recebendo é verdadeiramente o corpo e sangue do vinho. Isso teve muitos estudos ao longo de séculos e hoje é bastante tranquilo, já é definido, não há tantas discussões mais, a não ser por pessoas que não são ligadas realmente à igreja. Então, para isso, para que haja a Eucaristia, nós precisamos de pão ázimo, não pode ser um pão de sal, um pão doce, não, isso não funciona. O que precisa ser é o pão ázimo, que o pão sírio às vezes se presta a isso, né? Porque ele é um pão ázimo sem fermento, tem toda uma forma diferente para a sua feitura, né? Então ele é o pão que Cristo usou na Eucaristia, na Sagrada Ceia. E o vinho tem que ser vinho de uva, não serve qualquer vinho, não serve qualquer bebida, não serve... Não, é um vinho de uva feito especialmente para aquela circunstância. Então, sem esse pão ázimo, sem o vinho de uva específico para a Eucaristia, não tem jeito de ocorrer essa transubstanciação. Outra coisa para que ela ocorra são as palavras certas. Tanto que, se prestar atenção, sempre quando o padre está no momento da consagração, repete sempre as mesmas palavras. Sempre. Porque essas palavras é que foram, vamos dizer assim, formalizadas como as que promovem a transubstanciação. Como eu já disse, tem que ser a pessoa certa, ou seja, um sacerdote, um padre legitimamente ordenado e em pleno exercício da sua ordem, né? E também que haja intenção. Se não houver intenção, não vai haver a transubstanciação, como eu já expliquei. E eu terminaria essa partezinha aqui para dizer uma coisa muito importante, que eu já falei e vou repetir. Participar da missa não é um dever. Não fale, eu tenho que ter obrigação de ir à missa. Você não tem obrigação nenhuma. A participar da missa nem é um favor também. Tem, eu vou lá porque tem uns amigos meus, vou lá para... vai ser na minha intenção. Isso também não é participação da missa. A participação é um direito do batizado. Eu tenho direito, e o dever não é esse dever de obrigação, mas é o dever da necessidade. Um cristão, um católico, batizado, ele tem o direito e tem a necessidade da participação na Santa Missa para participar da Eucaristia. Então, a participação da missa leva a gente assim. Muitas vezes, não, eu vou só à missa, mas não vou comungar, não. Olha por que você não está indo comungar. Porque você está perdendo a parte principal da missa, né? Então, a comunhão é um momento assim importantíssimo. Nós devemos saber aproveitar. Receber a Eucaristia é outra questão também que é discutível, né? Muitas coisas, porque a comunhão, como eu disse, né? Ela tem a espécie, que é o pão e o vinho, mas se você não vai fazer a comunhão em espécie, existe uma outra possibilidade. Se você está impossibilitado por razões pessoais suas, pode fazer a comunhão espiritual. O que é a comunhão espiritual? É fazer uma oração muito interior, entende? Pedindo a Cristo que, uma vez que você não está podendo receber na Sagrada Eucaristia, que ele possa vir em você espiritualmente. E Cristo atende o seu pedido e vem espiritualmente ao seu coração, sangue, alma e divindade. Muitas vezes as pessoas não têm oportunidade para estar indo. Eu, por exemplo, toda manhã, antes de levantar, eu faço minhas orações e, entre elas, eu faço a minha comunhão espiritual, porque eu não tenho
condição de ir a um lugar para receber a Eucaristia e participar da Santa Missa. Então, a comunhão espiritual, ela tem um efeito muito importante na nossa interioridade espiritual. Para receber a Eucaristia, na forma do pão e do vinho, né? Ou só do pão, se for o caso, e tem que estar em estado de graça. Uma pessoa que está, enfim, cheia de falhas e faltas e aquilo que se chama de pecado, né? Ele não pode receber a Eucaristia, porque ela não é um sacramento de mudança, né? De renascimento. Ele é um sacramento de crescimento. Então, a Eucaristia só deve ser recebida por quem está em estado. Muitas vezes a pessoa de graça, mas algumas pessoas dizem, mas eu sempre tenho alguma coisa. Olha, nós estamos falando de coisas graves. Se não é coisa grave, faça também uma confissão interior, peça perdão a Deus, entende? E vá receber a Eucaristia. Com certeza, Jesus vai te acolher com muito amor. O jejum era, até 1964, era longo, né? Desde a meia-noite antes do dia que a pessoa fosse receber a Eucaristia. E isso trazia muito problema, que muitas pessoas passavam mal durante a celebração, desmaiavam por hipoglicemia, né? Então, hoje, houve, depois de muitas mudanças, depois do concílio também, passou para ser 1 hora antes. E 1 hora antes, é importante que a pessoa também não seja daquelas pessoas que não, falta 1 minuto. Eu já vi pessoas dizer que não ia receber a Eucaristia porque já estava acabando a distribuição da hóstia lá no altar e faltava 2 minutos para ele ter completar a hora, né, que ele estava em jejum. Jesus não tem relógio, não. Ele não fica preocupado olhando isso, não. Pode receber tranquilo. Se você está com a sua consciência limpa, que você quer receber e está em condição, receba. Uma pergunta que sempre vem é na mão ou na boca? Só o pão ou pão e vinho? Como é que a gente recebe? De joelho, em pé? Posso levar a hóstia comigo? E a resposta, como eu já disse, não se leva a hóstia para casa. Tanto que você, quando recebe a Eucaristia na mão, você deve sempre recebê-la com a mão. Você recebe com a mão e com a outra você ampara para não cair fragmentos da hóstia no chão. E você pega, leva a hóstia à boca na frente de quem está te dando a Eucaristia. Seja sacerdote, seja ministro extraordinário da Eucaristia. Porque algumas pessoas tendem a levar a hóstia para ir recebê-la lá, depois que sentou. Isso é errado, mesmo porque há casos de pessoas que vão, fingem que comungam para levar uma hóstia, porque veio naquilo ali um objeto mágico e vai levar para casa, vai levar para até, isso eu conheço casos, até de pessoa que falou que estava levando para o gatinho dela, que o gatinho dela estava doente. Né? Então, isso desculpa, mas é uma ignorância litúrgica muito grande, né? Então, nós temos que prevenir. Então, sempre, quem é ministro da Eucaristia, sempre fiscalizar. Se a pessoa não comungar na hora, ele pode chamá-la e pedir, por favor, comungue de uma vez, porque não pode levar para o banco. De joelho ou de pé? Indiferente. Se você acha que deve ficar de joelho, fica. Outros acham que deve ficar de pé. Não existe uma obrigação litúrgica para isso. O padre deverá respeitar a opção da pessoa. E na mão ou na boca? Também a mesma coisa. Antes era só na mão, como eu já falei. Depois passou a ser na boca. Eu, como médico, recomendo que a comunhão seja na mão, porque o padre vai colocar na boca, às vezes a pessoa está com a língua ainda muito molhada de saliva, com presença de bactérias, ele vai colocar, vai contaminar a sua mão, vai depois passar para outras pessoas. Então, por uma questão, não há obrigação de ser na boca, nem a obrigação de ser na mão, mas pode ser uma ou outra, mas a opção mais certa é realmente a mão. Como eu disse, até o século XII era nas duas espécies, né? E depois do Concílio Vaticano voltou a ser
como a gente acabou de falar. E outra coisa, quem pode dar comunhão? Já falamos isso, mas tem gente que tem assim tanta superstição que fala assim, não, eu só comungo com o padre. E se tiver um bispo, eu queria comungar com o bispo. Como se houvesse uma diferença. Olha, a hóstia é a mesma, o Cristo é o mesmo, tanto faz ser um leigo qualificado como o bispo, a comunhão é a mesma. Fazer essa acepção de pessoas é um erro que não fica bem. E a gente deve sempre, na comunhão, receber o Cristo com respeito, porque o respeito, nós estamos recebendo Cristo. Então eu tenho que recebê-lo como eu recebo uma pessoa muito importante e que eu tenho que dar atenção para ela adequada. Quero repetir que eu acho importante, hóstia não é objeto mágico. Não é coisa para você levar para casa, não é coisa para você esconder, para levar. Não. A hóstia é o corpo e o sangue de Cristo, porque mesmo você recebendo só uma das espécies, você está recebendo Cristo inteiro. Muitas pessoas falam assim, mas eu pegando só a carne, eu não estou pegando o sangue, não. Cristo está presente inteiro nas duas espécies. Há pessoas que não podem receber a Eucaristia, questão médica às vezes, né, o pão, então ele pode comungar só com vinho. Também é a mesma coisa. Mas não é um objeto mágico, é apenas uma presença de Cristo numa espécie, né, de pão e vinho, que nós devemos respeitar e ter muito, muito amor e carinho com aquilo que nós estamos recebendo. Em situações especiais, a comunhão pode ser servida fora da celebração da missa. São as pessoas que estão acamadas, então elas vão ser levadas num hospital, na casa, mas aí tem que ser por pessoas qualificadas e treinadas, porque tem que também, na casa ou no hospital, haver um ritual apropriado para que isso aconteça. Entendeu? Bom, vamos falar agora sobre o terceiro sacramento dessa nossa aula, que é a confirmação ou crisma. Como eu falei, a confirmação, o crisma é um sacramento, né, complementar. Ele é de opção voluntária. Necessariamente não é obrigatório que a pessoa receba, mas sempre a gente aconselha e sempre a gente repete que deve ser recebido. Por quê? Nós vamos entender já já. Ele geralmente é recebido por pessoas que já passaram dos 7 anos de idade. Por que isso? Porque na realidade ele chama confirmação, que é uma espécie de confirmação do batismo. No batismo, a criança recebeu, mas foram os padrinhos que responderam todos os questionamentos que o celebrante fez sobre o recebimento do batismo. Mas, quando a criança já cresceu, depois dos 7 anos, e hoje tem comunidades que exigem até um pouco mais, 12 anos, isso tem que vir sempre, cada comunidade tem uma definição de data, de idade, mas o importante é que a pessoa saiba o que está recebendo, se ela já tem consciência daquilo que ela vai receber. Porque, na realidade, a confirmação, o crisma, né, é uma confirmação do recebimento dos dons do Espírito Santo. Então, a criança recebeu no batismo os dons do Espírito Santo, mas é no crisma que ela tem a confirmação opcional dela. Ela está agora recebendo porque ela quer, ela buscou receber os dons do Espírito Santo, que são 7 dons, né? As pessoas sabem os dons do Espírito Santo. Eu falo que em toda oração minha, eu sempre estou pedindo que aumente em mim os dons do Espírito Santo.
Eu acho que essa é uma prece que nós devemos, todo católico devia de acostumar a fazer. Fazer uma oração ao Espírito Santo, porque ele é que nos dá sabedoria, nos dá consciência, dá um conhecimento melhor das coisas, discernimento e, sobretudo, um amor profundo a Deus. Aqui eu quero explicar só esse, porque fala assim em temor de Deus. Essa palavra temor de Deus lembra medo. Então, para nos dar medo de Deus, não tem nada. Deus não quer ser temido, ele quer ser amado e respeitado. Então, o temor de Deus significa um amor profundo e respeitoso a Deus. Essa que é a definição do temor de Deus. Então, quando você pede o dom do Espírito Santo do temor de Deus, eu normalmente, quando eu particularmente rezo, eu peço amor profundo a Deus. Porque a palavra temor sempre nos leva a essa ideia de medo e não é bom, não é agradável a gente fazer isso. Então, a confirmação, o crisma, ela nos aumenta e nos confirma esses dons do Espírito Santo. A base da confirmação vem de várias situações, né, bíblicas, mas também da tradição. A região da Samaria era próxima de Jerusalém, e o pessoal de lá não era ligado ao cristianismo ligado ao judaísmo antes do cristianismo começar a crescer na região. Mas eles não eram muito ligados à forma do judaísmo que era exercida pelos judeus de Jerusalém. Então eles eram como se fossem comunidades separadas. Um dia Jesus estava passando lá na Samaria e sentou num poço e tinha uma mulher lá tirando água, porque não tinha água na cidade, ela tinha que vir buscar com balde, sempre levar. E Jesus então pede a ela para dar um pouco de água para ele. E ela dá, e ele fala com ela que ele pode dar para ela, se ela quiser, uma água que ela nunca mais vai ter sede. E ela fica logo entusiasmada e fala, que bom, aí eu não vou ter que vir buscar água aqui, como água é essa? Aí ele explica que é a água, né, do amor de Deus por ela, e que ele, como Deus que é, ele podia dar a ela esse tipo de amor para ela ter a sua paz e a sua felicidade com base nos dons do Espírito Santo. Então, ela fica assim, então o Senhor pode me dar? Né? Ele fala para ela. Então, a partir daí, toda a comunidade de Samaria foi procurar a confirmação do batismo que eles tinham recebido. Porque Pedro e João, depois que Cristo já tinha ressuscitado e ascendido aos céus, Pedro e João, sabendo que Samaria tinha se convertido toda, eles então foram para lá, porque eles não tinham recebido a confirmação. E isso foi feito. Está no livro de Atos, no capítulo 8. E a tradição também fala nisso. O sacramento da confirmação. Inicialmente, a confirmação era feita só pelos apóstolos, né? E depois pelos seus sucessores, que são os bispos. Em 1947, o Papa Pio XII, para facilitar, né, essa situação, essa administração da confirmação, ele excepcionalmente permitiu que os sacerdotes também, em situações bem definidas, pudessem também fazer a confirmação. Como eu disse, o sacramento chama-se a confirmação, né? A crisma. E o óleo que se usa no crisma na crisma é usado óleo do crisma, é o nome dele. Ele é consagrado na Quinta-feira Santa, todo ano, né? E junto com o óleo do batismo. E esse óleo é que vai ser usado para fazer a confirmação, e o óleo
também que vai fazer depois o batismo e também o dos enfermos. O do crisma, ele é diferente porque a ele se acrescenta bálsamo, que dá um perfume muito agradável. Por que isso? É para simbolizar o amor de Cristo que nós passamos a exalar quando nós estamos confirmados nos dons do Espírito Santo. Então, como eu disse, tudo no sacramento tem símbolos, tem significado e que é preciso que a gente saiba para não falar bobagem ou fazer conjecturas erradas. Então, é essa a razão desse óleo ser necessário usado no crisma e é um óleo com o bálsamo para ter esse simbolismo que a gente falou. O crisma exige, da mesma forma que a Eucaristia, o estado de graça. É preciso que a pessoa, se ela já está mais adulta, que se confesse, que faça uma confissão antes de receber o crisma. A graça da confirmação, ela existe para preservar a nossa fidelidade. Quando nós recebemos todos esses dons do Espírito Santo, nós vamos preservar a nossa fidelidade. Nós seremos mais fiéis a tudo aquilo que nós praticamos, aprendemos e queremos praticar. Muito bem, chegamos ao final, uma aula um pouco longa, né? Mas sacramentos são muito complexos para a gente poder acelerar, correr com isso. Mas nos falta ainda 4 sacramentos para a gente falar, mas isso faremos na próxima aula, né? Que será a penitência, o matrimônio, a ordem e a unção dos enfermos. Então eu convido a todos a voltar na próxima aula. Eu espero que eu possa divulgá-la daqui a uma semana, né? E não se esqueçam de deixar o seu gostei ou não gostei, que isso ajuda muito para a gente prosseguir essa caminhada. E aquelas pessoas que quiserem receber a comunicação toda vez que alguma coisa nova surgir no nosso canal, é só se inscrever. É grátis, não paga nada, não tem despesa nenhuma, é só vocês colocarem no local apropriado que querem se inscrever, tá? Isso no YouTube. Tá bom? Tudo de bom e até a próxima.